Oi, gente. Oi, turma 81, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 9 e 10 da apostila. Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Nesse capítulo, né, nós estamos nos dedicando a entender a América Latina, né? Estamos entendendo um pouco mais sobre essa outra forma de regionalizar a América, né, que tem como produto a América Latina, e falamos principalmente sobre o quadro natural, né? A América Latina apresenta grande variação climática. Nós começamos os nossos estudos falando, né, da questão do clima. Falamos também de fatores que vão influenciar essa variação climática aqui na América Latina, certo? Vimos também a vegetação, certo? Muitas delas que já foram extremamente devastadas, né, ao longo do período de ocupação, né, de colonização do território da América Latina. Na aula de hoje, nós vamos nos dedicar a entender sobre o relevo, certo? Coloquei para ilustrar em nosso slide uma foto bonitona da Cordilheira dos Andes, né? Um grande marco do relevo da América Latina, super significativo, um dos mais famosos, inclusive, né? E quando a gente fala das unidades do relevo latino-americano, nós podemos destacar as planícies costeiras junto ao Oceano Pacífico, certo? Planícies costeiras, o nome já diz para a gente, né? Se é costeira é porque vai estar próxima à área de costa, as áreas próximas aos oceanos, né? Nós temos a presença de altas cordilheiras com altitudes superiores a 5.000 metros e picos cobertos com neve. Coloquei aí, né, um bom exemplo disso, né, dessas altas cordilheiras com picos nevados. A gente também vai possuir, né, diversos vulcões ativos. Vulcões ativos quer dizer que eles entram em erupção, né? Eles podem soltar lavas pelo seu cume, pela sua extremidade. Dentro dessas altas cordilheiras, nós podemos destacar, né, no México, a presença da cordilheira chamada Sierra Madre, na América Central, a chamada de Serra de Talamanca, e na América do Sul, os Andes, certo? Os Andes, né, que tem como pico mais alto, como ponto culminante, o pico do Aconcagua, com uma altitude de 6.960 metros, bem alto, certo? Já os trechos planos com altitude, né, maiores, superiores a 3.000 metros, são conhecidos como altiplanos. Tá bem, gente? Planaltos de desgaste vão possuir baixa altitude, né, já que eles já vão ter sido desgastados, né? E pertencem a esse relevo os planaltos das Guianas e o planalto do Brasil. Planícies costeiras também vão estar junto, né, do Oceano Atlântico. Vão estar tanto na costa do Oceano Pacífico, né, como a gente já mencionou anteriormente, quanto do Oceano Atlântico, certo? Aqui, quando a gente fala dessas planícies costeiras junto ao Oceano Atlântico, elas são estreitas, né? Chegam até a desaparecer em certas regiões e surgem falésias, que são umas costas assim bem elevadas, né? Que aqui no Brasil a gente tem bastante, lá na região Nordeste, tá bom? Na página 10 da nossa apostila, nós temos um quadro para conhecer melhor. Nesse quadro, a gente tem algumas curiosidades, né, algumas informações importantes, como, por exemplo, as pontas dos relevos da Cordilheira dos Andes são pontiagudas, e isso é sinal que a sua formação é mais recente. Um planalto, nós definimos, né, como um relevo com superfície elevada, sempre superior a 300 metros de altitude, e a planície é um grande espaço geográfico com pouca mudança de altitude e é um tipo de relevo muito aproveitado pela agricultura, exatamente aproveitando, né, essa ausência de mudanças bruscas, né, no seu delineado. Já quando a gente fala da hidrografia das águas da América Latina, a gente vê, né, que as águas da maioria dos rios da América Latina são conduzidas até o Oceano Atlântico, ou seja, elas desembocam no Oceano Atlântico,
certo? As águas das cordilheiras dos Andes que costumam ser conduzidas ao Oceano Pacífico. A América Latina, gente, ela bomba na rede hidrográfica. A gente tem uma vasta rede, certo? Então, a gente colocou aqui alguns destaques, como, por exemplo, o Rio Patuca, lá em Honduras, na América Central, certo? O Rio Madalena, na Colômbia, o Orinoco, na Venezuela, o Amazonas, o Paraná, Paraguai, São Francisco e o Rio Doce aqui no Brasil. Esses últimos, né, que a gente destacou, com certeza vocês já ouviram falar, são rios extremamente importantes para o desenvolvimento, para a economia, para o abastecimento aqui do nosso país. O Rio da Prata, na Argentina, ele é fruto, né, do encontro dos rios Paraná e Uruguai e tem mais de 300 quilômetros de extensão, de comprimento, possui uma grande descarga d'água, volume de água é muito intenso, perdendo na América do Sul somente para o Rio Amazonas. Isso, gente, é coisa pra caramba, tá? E no Rio Paraná, que vai nascer aqui no Brasil e passa, né, para a Argentina, é um dos 15 rios mais extensos, mais longos do mundo. Ele tem de extensão 1.800 quilômetros, certo? Isso em terras argentinas. As suas águas represadas alimentam a usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Que foi construída, né, ali na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ela foi construída em 1975, entre 1975 a 1983, certo? Com obras nos dois países. É hidrelétrica muito importante, tá bom? Inclusive, eu coloquei aí uma imagem dela para ilustrar o nosso slide, certo? Além disso, né, a gente pode destacar, por exemplo, a Bacia Platina, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, possui mais da metade das hidrelétricas em operação ou construção no Brasil. Esse dado mostra para a gente a importância da Bacia Platina na manutenção, né, no abastecimento elétrico aqui do Brasil. E quando a gente fala da América Latina, na hidrografia da América Latina, né, é importante a gente pontuar que não são encontrados lagos muito extensos, certo? Mas o continente possui uma grande quantidade de lagoas no litoral, né? A gente pode destacar a Lagoa dos Patos, aqui no Brasil, e os lagos de grandes altitudes, como, por exemplo, o Titicaca, entre Peru e Bolívia. Tá bom, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios diversos número 3, questões de 31 a 38, lá na página 11, e vamos ter também nossa atividade evolutiva número 3, certo? Vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre a Cordilheira dos Andes. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa pesquisa deve ter pelo menos uma página, galera. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.